Nesta celebração, caros fiéis, da memória da dedicação da Basílica de São João do Latrão, aquela que é considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas da terra, convém falarmos de templo. Do templo e do respeito e do amor que devemos ter para com ele, o templo. Quando falamos templo, falamos em primeiro lugar do Cristo, ele mesmo. Existe uma passagem nas Escrituras, penso que, se não todos, pelo menos a maioria, deve se lembrar dela, onde nosso Senhor diz, de uma maneira misteriosa, perante certas ameaças à sua integridade, ele diz: destruam o templo, destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. É bem verdade que ele se encontrava próximo ao templo de Jerusalém, e as pessoas entendiam, ou imaginavam, ou pensavam que se tratasse daquele templo feito de pedras. Magnífico! Tanto é que diziam: como assim? Tantos anos e décadas foram necessárias para construir este templo, e você em 3 dias vai reconstruir caso ele seja destruído? Mas aí então as Escrituras dizem, neste momento, quando fala templo, ele está falando do seu próprio corpo. Ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E nós sabemos muito bem o que aconteceu com ele. Após a sua morte, ressuscitou no 3º dia. Ressuscitou e o seu corpo, então, apresenta a glória que nós conhecemos, a glória da ressurreição. Então, quando falamos templo, caros fiéis, falamos em primeiro lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, do seu santíssimo corpo. E quando falamos corpo de Cristo, falamos na igreja de 2 coisas: o corpo eucarístico de Cristo e o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Vamos seguir então com a nossa reflexão. Se eu dizia que o templo do Senhor merece todo o nosso amor e respeito, aliás, total amor e absoluto respeito, então é claro que isso se aplica em primeiro lugar a nosso Senhor. Vamos falar dele, como nosso Senhor deve ser amado e respeitado, respeitado em tudo aquilo que ele ensina, em tudo aquilo que ele institui, em tudo aquilo que ele nos oferece. Como a humanidade precisa hoje de bons e generosos testemunhos de amor extremado e de respeito também para com o nosso Senhor, que tem sido bem particularmente vilipendiado e ofendido nos tempos atuais, de maneiras tão variadas. Mas falemos do seu corpo eucarístico, por exemplo. Como o corpo eucarístico, a sagrada hóstia precisa também ser mais do que simplesmente reverenciada, adorada, porque afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo se faz real, verdadeiro e substancialmente presente em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies eucarísticas. É ele totalmente presente. E sendo ele Deus, Deus feito homem, deve ser adorado. Sim, devemos não só respeitar as espécies eucarísticas, mas adorá-las, porque é ele. Ora, quando eu falo adoração, e eu penso, por exemplo, em atitudes tão irreverentes e desrespeitosas com relação ao seu sacratíssimo corpo, ao seu sacratíssimo sangue, quando eu penso, por exemplo, que em tantas igrejas, nem mesmo uma digna genuflexão as pessoas são capazes de fazer. Quando eu penso que muitas vezes as pessoas vão à comunhão em estado de pecado mortal, cometendo um grave sacrilégio. Ora, estamos falando do oposto. O corpo eucarístico de nosso Senhor deve ser amado, adorado, respeitado. Quando vamos a ele, nós vamos com todas essas melhores disposições, e não para ofendê-lo, não para vilipendiá-lo. Então, para que eu fale algo ainda, como é importante preparar-se, por exemplo, com relação à comunhão eucarística para bem receber nosso Senhor. A disposição fundamental, é claro que é o estado de graça, mas essa disposição fundamental, com que fé, com que contrição, com que zelo, com que ardor, com que amor devemos, e humildade e contrição devemos nos aproximar de nosso Senhor. Reparem, caros fiéis, a consagração se dá na missa, a transubstanciação se dá na missa, então acompanhem, percebam como a missa, a Santa Missa é estruturada e quais são os sentimentos, os mais nobres, elevados e profundos, ela suscita em nossas almas. No início, ora, tudo está orientado para o ponto forte, que é a humildade e a contrição, lembrando-se de que a missa é o sacrifício de Cristo tornado presente. Então vamos, de fato, realmente aos pés da cruz, lembrando que ele entregou a sua vida pelos nossos pecados.
é pelos meus pecados. Então batemos no peito e dizemos: tende piedade de nós, Senhor. Tudo aquilo que se vive penitencialmente no início da missa já dá o tom dessa disposição fundamental de humildade, de amor, de gratidão, de contrição, de compunção. É assim que nós então respeitamos não só o sacratíssimo corpo do Senhor, mas o próprio contexto em que se dá a transubstanciação, em que se dá a presença da sua cruz santíssima, não de maneira cruenta, mas de maneira incruenta, real, realíssima. Vamos aos pés da cruz. Isso é a missa. Não é outra coisa. Por falar então em missa, em Santíssima Eucaristia, falamos agora do corpo místico que é a igreja. Sim, porque as Escrituras apresentam a igreja como o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Nós devemos absoluto respeito e amor para com o Senhor e, portanto, para com o seu corpo místico. Sendo ele cabeça desse corpo e sendo ela, a igreja, a sua esposa, a esposa do Cordeiro, sendo ele apresentado como Cordeiro imolado. Como a igreja deve ser amada e respeitada, e para isso conhecida em profundidade, mas justamente tantas vezes é o contrário. Que tristeza profunda no coração quando às vezes as pessoas falam barbaridades contra a igreja. Eu pensei, na igreja constituída aqui nesta terra, esta porção de igreja, que é a igreja militante, é constituída por membros pecadores, que somos nós todos, uns mais, outros menos, marcados pelo pecado, mas todos marcados pelo pecado. Seria um grave erro, por exemplo, atribuir à igreja, enquanto tal, o pecado de um dos seus membros, e condenar toda a igreja e falar mal da igreja por causa do pecado, por mais sério que seja, de um só de seus membros, se esquecendo que a cabeça é toda santa, se esquecendo que aquela porção maravilhosa, resplandecente de beleza que está no céu, a igreja triunfante, já superou perfeitamente o pecado. Que olhar limitado nós temos para com a igreja quando pensamos somente nessa porção da igreja, que é a igreja militante, olhando nela somente o pecado. Ah, como seria importante, ao invés de focar sobre o pecado dos membros, prestar mais atenção naqueles exemplos sublimes de santidade, de que a igreja, ou a história da igreja, é pontuada. A vida dos santos, como o conhecimento, a meditação sobre a vida dos santos, entendam a expressão, traz um bálsamo para a alma e é instrumento de mudança e de cura. Cura, nem que seja do olhar. Então, amor, sim, com relação à Santa Madre Igreja, a Igreja de Cristo, aquela mesma que ele instituiu, aquela mesma por quem ele se entregou, igreja desejada pelo Pai, instituída pelo Filho, e que tem o Espírito Santo por alma. Como vamos falar mal dela? Por conta do pecado de um membro? Ora, mas isso não afeta em nada a essência, a sua estrutura sobrenatural, a sua estrutura divina. Ela tem instituição e estrutura divinas. Ela é instituída pelo próprio Filho de Deus e tem estrutura divina, sim, porque ele, o Cristo, o próprio Filho de Deus, é cabeça desse corpo. E nós ingressamos nesse corpo, somos associados a ele pelo santo batismo. Realidade sobrenatural, sacramental primeira, que nos insere neste maravilhoso corpo. O que falar então da sua santa doutrina? Doutrina que é apresentada, guardada, apresentada, transmitida sem falha, sem erro, porque Deus garante tal conservação e transmissão da verdade através do carisma de infalibilidade, através do magistério da igreja. E a santidade dos sacramentos, então, quando eu penso, por exemplo, voltando ao Santíssimo Sacramento do altar, quando eu penso que o meu pecado não muda em nada a santidade deste sacramento enquanto tal, porque este sacramento contém o próprio autor do sacramento, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali se fazem presentes de maneira real, como eu já disse, o corpo e o sangue de nosso Senhor. Corpo, sangue, alma e divindade e a sua cruz. Onde já se viu o meu pecado diminuir algo da santidade do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor? Não, o meu pecado não diminui a santidade de Jesus, portanto não diminui a santidade da presença real. Entendem? A igreja permanece toda santa, apesar do meu pecado. Simples assim. É claro que isso não significa que eu devo permanecer no meu pecado e que esteja tudo bem. Não. Eu terei que responder devidamente por cada um dos meus pecados.
E não é só uma questão de responder, é uma questão de entender do que se trata. Trata-se de negação de Deus, de ofensa a Deus. Quando eu entendo a maldade e a feiura encerradas num só pecado, quando eu tenho a lucidez, porque a luz de Deus me permite enxergar isso com clareza, eu digo, não é possível. Ora, é claro que o sentimento de compunção e a virtude da penitência baseiam-se sobre isso, sobre essa visão, sobre essa convicção de que é mal sim, e é o mal maior, e eu tenho que mandar isso para longe com a ajuda de Deus, ou melhor, deixar que Deus me livre disso. Então, falando da igreja, que amor e que respeito devemos para com ela, porque, vejam, quando quando o Apocalipse apresenta Jerusalém Celeste, apresenta a igreja na sua plenitude, na plenitude da glória que Deus a destina. Mas falando de igreja, vamos ainda descer a coisas mais concretas. Vamos falar, por exemplo, dos tantos templos das igrejas, como, por exemplo, essa igreja, tão simples, tão humilde, mas tão maravilhosa, porque aqui é a casa de Deus. Aqui é o santuário, aqui Ele habita. Neste espaço sagrado, devidamente consagrado, Deus habita. Não como no seu templo, sendo o seu templo. Podem-se fazer muitos salões por aí, muitos espaços, mas nenhum terá um valor que chegue aos pés de uma só modesta e simples igreja, no espaço mais afastado, que contém a presença real, o Santíssimo Sacramento, o sacrário. E por falar nisso, vamos falar desse espaço então, com que respeito e amor devemos nos portar aqui. Sabe, me alegra muito, caros fiéis, quando eu venho a essa igreja, encontro um maravilhoso clima de oração e de recolhimento, de respeito e de oração. E isso é a atitude correta numa igreja. E que tristeza me causa quando, por exemplo, sou convidado a uma outra igreja, X ou Y, na França. E eu vejo pessoas conversando antes da missa como se fosse uma feira. E o que é pior, às vezes conversando durante a missa. Ou então comportando-se com uma postura completamente inadequada, porque existe uma postura correta. Uma postura desleixada, como se estivesse num cinema, num clube. Não é própria desse local. Entendem? Simples assim. Ah, mas isso é exagero? Tenho certeza que não. Existe uma maneira própria de se comportar no espaço sagrado, no templo de Deus. É uma pena que nós, entre aspas, culturalmente perdemos esta noção e essa referência. Não vou entrar aqui nas causas, que são bem conhecidas, aliás. Simples assim, entra-se com profundo respeito ao silêncio que deve reinar, imperar. Mas, Monsenhor, acabou a missa, a gente pode fazer aqui uma... Não! Mesmo após a missa, se vamos conversar, que seja, peço, caros fiéis, claro, com alegria, com o prazer do encontro, mas que seja com moderação. Por exemplo, neste templo aqui tão reduzido, lembrando que há pessoas que, após a missa, aliás, como deveria ser, não é? Fazem a sua ação de graças. Não é assim? Pois bem, questão então, não é, de silêncio, questão de postura, questão de gesto, uma boa genuflexão, atravessar, passar na frente do Santíssimo como se não houvesse nada, nem ninguém ali. Entendem? Ou então, enfim. O que eu poderia falar sobre a nossa maneira de se vestir? De nos vestir? Concordam comigo que há uma maneira apropriada para se vestir no templo sagrado, tendo em vista a sua significação? Aliás, existe uma maneira de se portar e uma maneira de se vestir dignamente, até fora daqui. Mas se é assim aí fora, por conta inclusive da modéstia, da santa modéstia, o que dirá aqui? E modéstia não é só uma questão de veste, é uma questão de postura, de atitude. Entendem? Por exemplo, roupas curtas, transparentes, mostrando isso. Não. Claro que não é o caso de entrar em detalhes aqui, nesse momento,
Mas basta dizer que roupas curtas, mostrando aqui, mostrando ali, não é? Acima dos joelhos. Uma vez me lembro de ter visto rapazes de bermudas. Não. Ou moças com roupas curtas? Não. Transparência? Não. Não é? Cobrem-se, sim, os membros, os ombros, os braços, as pernas, os decotes. Não preciso nem falar, não é? Somos aqui uma maioria de adultos. Há uma maneira apropriada de se vestir, de se portar, mulheres e homens, no templo sagrado. E ele deve ser respeitado, entendem? Um dia falaremos em detalhe, penso que é importante. Não para simplesmente chamar a atenção de uma maneira formal ou simplesmente material para dar sentido e também dizer o que concretamente significa a prática da modéstia dentro do templo sagrado. Bom, tendo falado disso, me resta falar de um outro templo para encerrar. Falamos de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua igreja, das várias igrejas, templos físicos, casa de Deus. Vamos falar do templo que somos nós. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Está bem escrito, bem ali indicado nas Escrituras. Templo, santuário do Espírito Santo. Pelo batismo eu me tornei templo. Nosso Senhor, pela graça, me habita. Olha o respeito que eu devo para comigo mesmo. É claro que eu tenho que cuidar de toda a minha vida. É bem verdade, eu tenho que começar cuidando do meu corpo, com o repouso necessário, cuidando da saúde, não é verdade? Sim. Sim. Quem me conhece entende o que eu quero dizer aqui. Mas o cuidado, ele deve ser muito maior com relação à alma. Evitando, combatendo com todas as energias da alma, com tudo que vem de Deus, o pecado que mancha a alma. Quando nós falamos, por exemplo, do templo desse corpo, como é importante lembrar que há pecados, certos pecados em particular, que mancham este templo e este corpo. É claro que nós pensamos isso, claro, de uma maneira bem apoiada nas Escrituras, dos pecados, por exemplo, contra o 6º mandamento. Os pecados contra a pureza, contra a castidade, como eles são um verdadeiro atentado a este templo que é o nosso corpo, o templo constituído pelo santo batismo. Como nós devemos respeitar o templo do nosso corpo, evitando todo e qualquer pecado, mas de maneira especial, esses pecados contra a pureza, contra a castidade. Isso aqui todos entendem, todos que têm um bom conhecimento bíblico e do ensinamento correto, do ensinamento autêntico das Escrituras, da igreja, dos santos, dos autores, sabem que não é uma opinião pessoal. Mas não é só uma questão de pureza com relação ao 6º mandamento, é uma questão também de pureza com relação a toda a nossa ação, todo o nosso agir moral. Interessante é que Zaqueu, no evangelho de hoje, ele tocado por aquele amor tão penetrante de nosso Senhor, mas mudou na hora. Aquele amor suscitou nele amor de caridade, a ponto de dizer: dou metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, eu quero restituir o quádruplo. Isso sim é conversão, atitude concreta. Ou seja, ele entende que foi desonesto, entende que defraudou, entende que roubou. Ora, quando nós entendemos o que é o roubo e quanto que isso é pecado contra a justiça, nós entendemos que isso exige reparação, restituição. Ele simplesmente está seguindo o critério básico da justiça nesse caso, que é a restituição. Pegou, devolve. Danificou, então faça a sua parte para que aquilo que você fez seja restaurado. Não é? Ora, o respeito para conosco mesmos, para com o templo que somos nós, feitos templos pelo santo batismo, passa pelo combate ao pecado que atenta contra a pureza, contra a dignidade deste templo. Se isso vale para mim, vale também para a minha relação com o próximo. Eu tenho perante mim uma pessoa que é também templo, já do Espírito Santo,
e eu a ofendo, eu agrido, eu ameaço, Parou para pensar que você está se voltando contra alguém que foi constituído também pelo batismo, templo do Espírito Santo? Ah, mas essa pessoa é um grande pecador, a graça não mais habita. Nossa, que coisa temerária, não é? Julgar assim, bom, enfim. É claro, se a pessoa ela mesma declara, sim, eu cometi um pecado mortal, sim, ela declarou, e eu estou só constatando que a graça a deixou porque ela cometeu um pecado mortal, como ela mesma disse, ok. Mas muitas vezes eu suponho algo que não deveria supor e faço um julgamento temerário. De qualquer maneira, suponha que uma pessoa, tendo sido batizada, não esteja mais na graça, não me dá o direito de agredir, de ofender, porque a graça não mais habita, ela continua constituída a templo. Mas dizendo assim, meu Senhor, então o Senhor nos dá a liberdade, por exemplo, de ser mais, quem sabe, sermos mais agressivos com relação a pessoas que não são batizadas? De jeito nenhum, porque elas continuam a imagem de Deus e são convidadas a se tornar templo do Espírito Santo. São templos do Espírito Santo, entendam bem o que eu vou falar, em potencial. Não são ainda, não são batizadas, não são ainda templo do Espírito Santo da maneira como fala o apóstolo São Paulo. Mas Deus quer que sejam, são destinadas a isso, merecem também todo o respeito, por conta desta vocação a que são chamados. De qualquer maneira, caros fiéis, pensando naquele grande templo, naquela basílica que é a Catedral do Papa, em Roma, a Basílica de São João do Latrão, repito, cabeça e mãe de todas as igrejas do orbe católico, pensando na grandiosidade daquela igreja, pensando também na grandiosidade de todas por causa da sua consagração e da presença real, nós lembramos então de todas essas realidades sobrenaturais e do amor e do respeito que devemos para com tudo isso. Eu peço simplesmente a Nossa Senhora que nos dê as graças necessárias para viver tudo isso, o amor e o respeito que todas essas realidades santas merecem, para que cumpramos o nosso dever, e não só cumprir o dever, tenhamos a alegria de fazê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.